Item número SCP-10077. Classe de objeto. Sua classe era seguro e subiu para Euclídeo Impetus. Procedimentos especiais de contenção. SCP-10077 fica em um cofre na sala de itens valiosos do sítio 42. A cada mês, é examinado o cofre de SCP-10077, mas antes de examinar o cofre é colocado um outro cofre e é usado um braço robótico que coloca SCP-10077 neste outro cofre. Se o cofre que SCP-10077 estava houver danos, deve ser arrumados os mesmos, depois colocar SCP-10077 com o mesmo braço robótico no cofre que foi examinado. Descrição: SCP-10077 já teve duas aparências e vamos descrever a primeira, enquanto a segunda, ver incidente, 10077-2. SCP-10077 é um carro de brinquedo feito de algo desconhecido, mas que se parece com plástico que pesa 1,5 kg. A cor de SCP-10077 era um arco-íris, tendo as seguintes cores: vermelho, azul, amarelo, verde, laranja, rosa e roxo. Quando o indivíduo manipula SCP-10077, SCP-10077 fazia coisas como mudar de forma por alguns minutos, tocar música e criar matéria. Agora vem uma lista de 3 coisas que SCP-10077 já fez. Se transformar em um cachorro por 18 minutos. Começar a tocar uma música do cantor/compositor removido que fala sobre não aceitar doces de estranhos. Criar um ovo de Páscoa para um funcionário, mesmo com seus colegas dizendo para não comer o ovo. O funcionário comeu mesmo assim o ovo. O mesmo não teve nenhum efeito depois de comer o ovo. Incidente: 10077-2. 9/9/2000. Neste dia, um classe D foi mandado para a cela de contenção de SCP-10077 para cortar uma parte de SCP-10077 para testes. Quando D-31085 tentou cortar SCP-10077, SCP-10077 andou para trás e todos estranharam, porque SCP-10077 só era ativo quando o indivíduo manipulava. Quando D-31085 tentou de novo cortar SCP-10077, SCP-10077 andou para trás novamente, ficando encurralado por de uma parede, mas antes de D-31085 conseguir cortar SCP-10077, SCP-10077 começou a mudar de aparência. Sua deixou de ser um arco-íris para se tornar vermelho sangue e começou a aparecer uma dúzia de bocas parecida com as humanas. Depois disso tudo, SCP-10077 falou como uma voz humana masculina. D-31085 gritou de medo na voz e depois D-31085 saiu da cela de contenção de SCP-10077. Depois deste dia, SCP-10077 começou a ficar agressivo. Agora seus efeitos anômalos aconteciam só se ele ver um ser humano, e SCP-10077 começou a andar a qualquer momento. Agora uma lista de 4 coisas que SCP-10077 já fez. Quando uma funcionária entrou na cela de contenção de SCP-10077, SCP-10077 criou uma abelha que ferrou a funcionária no rosto. A mesma matou a abelha e saiu da cela de contenção. Quando uma equipe foi mandada para observar SCP-10077, SCP-10077 começou a tocar a música La Bamba por 5 segundos a 140 decibéis, o que deixou toda a equipe de observação surda e mais 8 funcionários com problemas permanentes na audição. 2 funcionários foram mandados para observar SCP-10077 por um painel de vidro. Quando as luzes apagaram por 8 horas, interruptores pararam de funcionar e nenhuma lanterna estava funcionando. Um dos funcionários disse que ouviu uma respiração forte nas costas, porém ainda não foi descoberto a origem do ruído.
Um classe D foi mandado para observar SCP-10077, até que do nada abriu uma fenda dimensional que o levou para uma outra dimensão. O chão eram várias caixas de som coladas uma nas outras, também tinha algumas minas explosivas no chão, tinha um mar de lava que de 89.139 não até onde lá tinham algo que parecia com esqueletos de carne. Depois de 8 minutos aquela dimensão, de 89.139 simplesmente voltou do nada para a cela de contenção de SCP-10077. Notas de rodapé. Nenhum dispositivo funciona no cofre de SCP-10077.